A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória de Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 31. O título do capítulo é A Matança dos Israelitas e a Morte de Saul. E o assunto principal do vídeo de hoje será O pecado destrói famílias e nações. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Verso 1. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquessua, filhos de Saul. Então aqui os três filhos do Saul foram mortos, inclusive o Jonatas, né, que era um homem tão bom, que ajudou tanto o Davi, né. E, então, aqui uma das questões, né, por que Deus permite pessoas boas morrerem, né? Isso foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, né? Deus não podia ter dado um livramento aqui para Jonatas, né? Mas tem muitos cristãos que foram mortos também. Tiago foi morto à espada, né? Os apóstolos todos morreram. A premiação, o galardão, a bênção nossa é espiritual, tá certo? O Jonatas morreu cumprindo seu dever. Ele morreu lutando pelo seu povo, por Israel, né? Então Jonatas com certeza ele foi para o céu e lá ele vai colher os frutos do que ele plantou aqui na terra, né? Agora já o Saul ele vai colher os frutos que ele plantou. Toda essa coisas terríveis que estão acontecendo sobre Israel e sobre a sua família, sobre a responsabilidade da morte dos filhos foi a de Saul pelas decisões erradas que ele tomou, né? Ele vai ser cobrado por isso. Então nosso Deus ele é justo e tanto que ele vai morrer de uma forma trágica aqui no final, mas também no pós-vida ele vai pagar tudo que ele fez de errado aqui, todos os pecados que ele cometeu diante do Senhor e todos os pecados que ele fez a nação de Israel cometer. Então, nosso Deus ele é justo. Só que, infelizmente, no mundo tereis aflições. Aqui nós passamos por dificuldades, passamos por lutas. E o Jonas ele morreu cumprindo o dever. E com certeza foi para um lugar melhor. Amém? Verso 3. E a peleja se agravou contra Saul e os frecheiros e o alcançaram, e muito temeu por causa dos frecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Então aqui o Saul ele tirou a própria vida. Como pajem de armas, ele também, igual Davi, ele temia matar um homem que era ungido do Senhor, né? Então o rei Saul, como ele era o rei e como ele era ungido, Deus foi escolhido por Deus, o pajem de armas temeu tirar a vida do seu rei, né? E sofrer as consequências disso. Então Saul, ele mesmo tirou sua própria vida, porque ele temia ser torturado pelos seus inimigos, né? E agora o pajem de armas vai ficar nessa situação, só ver tem ele sozinho ali, ele vai entrar em desespero também e vai também cometer o mesmo ato. Ele também vai tirar sua vida, né? Aqui, verso 5. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Santo é Deus. Olha o final trágico do rei de Israel, né? O homem que foi levantado para ser rei, que a nação de Israel pediu para Deus um rei, Deus levantou Saul. E todas essas coisas aconteceram, porque o pedido da nação de Israel foi mau. A gente já viu em vídeos passados, né, que Deus ficou muito triste com esse pedido de um rei, porque Deus que governava sobre eles. E eles rejeitaram a Deus e queriam ser governados por homem. Por isso que Deus escolheu o primeiro rei de Israel, Saul, um homem mau, para eles verem como que a decisão deles foi ruim. Mas agora, Deus na sua misericórdia, ele vai levantar o rei Davi, e que vai mostrar como que um homem segundo o coração de Deus, se for obediente a Deus e fazer a sua vontade, pode governar com sabedoria, né? E depois Davi vai trazer várias vitórias para o povo de Israel. Então, as consequências do pecado, né? O pecado de Saul trouxe todas essas mortes para sua família, para sua casa e também para sua nação. Então nós devemos vigiar e orar, fazer que nem o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Devemos estar sempre meditando na sua palavra e praticar e fazer o bem e amar os seus filhos, amar sua esposa. Cuida, seja luz no seu serviço, seja luz na faculdade, na escola, onde você for, leve o amor de Cristo junto com você. Porque se você pecar em casa, pecar no seu serviço, pecar onde você está estudando, o salário do pecado é a morte e vai trazer consequências negativas para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Foi assim com Saul e vai ser sempre assim até a volta de Cristo. Quando Cristo vir para governar, vai cessar esse ciclo
de pecado, porque ele vai erradicar o pecado daqui da terra e vai governar com justiça, santo é Deus, e não vai existir mais pecado na terra e o mundo será muito melhor e feliz, tá certo? Então, orem para que Deus envie logo o seu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, para ele vir governar aqui sobre a terra, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele governará com justiça, nós não sofreremos mais na mão de tiranos, amém? Verso 6. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram, juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, o que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Então, além de perder a batalha, perder a vida dos seus filhos, ainda perderam o território, né? Agora os filisteus ocuparam até as cidades que eram após o Jordão, porque o povo entrou em desespero, porque perderam o seu rei, né? Então, maldito do homem que confia no homem. Enquanto nós confiarmos no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, ele sempre vai nos dar vitória, ele sempre vai... nós vamos estar seguros nele. Mas quando a gente confia no homem, num governo, num político, ou confia no seu emprego, ou você confia nas obras da sua mão, uma hora tudo isso passa, tudo isso acaba. E entra o desespero. E aí você perde as batalhas, tá certo? Então coloque a sua confiança naquilo que é eterno, naquilo que é espiritual. Amém? Não em coisas materiais. As coisas materiais são consequências, tá? Busque ao Senhor, o teu reino e a sua justiça, né? E as demais coisas lhes serão acrescentadas, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então vamos seguir esses ensinamentos, tá? Para que a gente não entre em desespero e não perca terreno para o nosso inimigo, tá certo? Verso 8. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus a outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Então aqui eles profanaram o corpo do Saul, né, e de sua pajem de armas e dos filhos de Saul. Então era um costume pagão de, após vencer, em vez de enterrar os mortos, eles apresentarem aqueles corpos como troféu. Então levaram e penduraram ele na parede de um templo deles para escarnecer dos corpos. Santo Deus, olha só, misericórdia. Então isso é um sacrilégio, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E nós temos que sepultar os nossos mortos, como está escrito na Bíblia, tá certo? Então isso acontecia no passado e infelizmente ainda acontece nos dias de hoje. Eu até tinha separado umas reportagens para colocar aqui na tela, mas são cenas fortes, eu não vou colocar não. Mas vocês sabem, só você puxar no Google aí notícias sobre profanação de corpos, você vai ver que, infelizmente, essa prática ainda continua muito grande. As religiões de matriz africana, elas invadem cemitérios, pegam os ossos para fazer rituais malignos. Então, isso ainda existe nos tempos de hoje. O povo não respeita nem os mortos, né? Misericórdia. Também tem muita profanação para vender para hospitais, para faculdades, para ensinar, usar aquele esqueleto para fazer aula de anatomia, né? E outros fins, né? Então isso acontece muito. Essa demonstração de violência, assim, de matar o corpo e mostrar pela cidade, ainda acontece muito no Oriente Médio, né? Tem pessoas que, por exemplo, de Israel, se perdem e vão para o território que é muçulmano, eles são esquartejados e são mostrados em praça pública. Isso acontece nos dias de hoje. Pode pesquisar que você vai achar na internet. Tem várias reportagens sobre isso. Então, as pessoas que não têm Deus no coração, que não têm amor, elas continuam praticando essas barbaridades, né? E só quando Jesus Cristo voltar que essas práticas serão interrompidas. Porque, infelizmente, no continente africano, no continente asiático, na Indonésia, tem muitas essas coisas, tá? E aqui no Brasil também, como já falei aqui no começo, tem as religiões de matriz africana entram muito em cemitérios e mexem nos corpos das pessoas. Então, nós devemos orar muito a Deus para que Jesus Cristo volte logo para acabar com essas coisas, tá? Verso 10. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-san. Ouvindo então isto os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul, os corpos de seus filhos, do muro de Bet-san, e vindo a Jabes, os queimaram, e tomaram os seus ossos e os sepultaram
debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Então olha só a importância de terem homens valorosos, né? Homem valoroso é aquele que, mesmo arriscando a sua própria vida, ele faz aquilo que é o certo, né? Os filisteus venceram a batalha. Eles penduraram os corpos de Saul e de seus filhos na parede do templo. Então esses homens valorosos não temeram os filisteus, foram lá na calada da noite, recuperaram os corpos. Eles queimaram. Por que eles queimaram os corpos? Para que não viessem a ser escarnecidos novamente. Então eles queimaram, e as cinzas, o que sobrou, eles sepultaram, para dar uma memória para o rei deles e para os filhos do rei. Então isso aqui é comprometimento com aquilo que é certo. Você está lutando pelo que é certo, né? Você vê as notícias, você fica indignado, mas o que você está fazendo para mudar isso? Vamos falar na internet. Você vê alguma coisa que está escandalizando, que você vê que está fora do eixo, que você tem que se manifestar. Você tem que lutar contra isso. Você tem que dar sua opinião sobre isso, porque no silêncio dos inocentes, o mal faz a festa. Então vamos nos pronunciar, vamos falar, gravem vídeos, chama as pessoas para fazer manifestação e vamos lutar pelo que é correto, tá? Porque a gente está vendo a maldade crescer a cada dia mais, o amor está esfriando, tudo isso é profecias bíblicas que estão se cumprindo, mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e o Espírito Santo de Deus está entre nós. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que tocar a trombeta e anunciar que o que é o certo e o que é errado, tá certo? Até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos batalhar, desembainhem suas espadas, que hoje a batalha não é mais física. A gente não precisa mais pegar, entrar em pelejas fisicamente, mas é a batalha espiritual, oração, jejum. Aqueles jejuaram por 7 dias, né? Tanto pela dor, pela lamentação, mas também de forma de consagração, para que Deus também tivesse misericórdia deles e pudesse olhar para eles. Olha, a única coisa que nós podíamos fazer, que esses valorosos fizeram aqui, nós não temos como vencer os filisteus. Eles são maiores que nós, eles venceram a guerra, venceram o nosso rei, mas a única coisa que nós podemos fazer é honrar os corpos deles. O que você pode fazer? Cada um tem suas limitações, né? Tem batalha que a gente não consegue vencer sozinho, mas Deus vai criar outras oportunidades para você vencer mais para frente. Então vai fazendo o que você pode hoje, vai lutando hoje com as armas que você tem, com a influência que você tem. Ensine os seus filhos o que é o certo, o que é o errado, para ter uma geração melhor no futuro. Porque a gente está vendo as notícias aí, bebê reborn, as pessoas querendo virar animal, a gente está vendo a degradação do ser humano. Então não permitam que isso chegue na casa de vocês. Santo Deus, que o Espírito Santo esteja fazendo morada no lar de vocês. Então essa palavra para nós hoje. Eu encerro aqui mais esse devocional, graças ao bom Deus. Então nós terminamos o livro de 1 Samuel, e no próximo vídeo nós vamos dar início ao estudo do 2 Samuel. Então que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família, e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.